Vocês viram a bomba de hoje da Malu Gaspar no Globo? Ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Banco Master. Bom, primeiro é o seguinte, tem duas coisas que são relevantes que você entenda nessa notícia. A primeira é que os ministros do STF estão com medo, ao menos uma turminha ali do STF está ficando com medo. Essa turminha é Dino, Moraes, Toffoli, Gilmar, essa turma que a gente vê sempre defendendo os mesmos valores, ela está com medo da abertura de uma nova frente dentro do Congresso. Não porque essa frente, essa CPI vá dar em alguma coisa, mas porque é mais uma maneira do absurdo que esses ministros têm promovido, ou os familiares desses ministros têm promovido, é mais uma forma disso ser exposto na mídia. Sobretudo agora que a velha mídia, dentre as quais inclusive o Globo e a Malu Gaspar, tem noticiado. Nesse momento em que está todo mundo falando do Master, bom, mais uma frente de exposição pode fazer com que os ministros sejam expostos, os familiares dos ministros sejam expostos. O segundo ponto é que o Alcolumbre não está sendo pressionado como um representante do Senado. O Alcolumbre, isso a Malu Gaspar não diz, o Alcolumbre ele está sendo pressionado como parte dessa turma do STF. Ele é um dos tentáculos no Congresso do STF. Ele faz parte dessa turma que está com medo. Essa é que é a verdade. O Alcolumbre não quer essa CPI dentro do Congresso porque ele, inclusive, é ligado ao presidente da Previdência do Amapá, que foi alvo hoje, inclusive, de uma operação da Polícia Federal após ter investido 400 milhões do dinheiro dos aposentados do Amapá no Banco Master. Então é óbvio que o medo dos ministros é o medo do Alcolumbre. Vocês se lembram do Alcolumbre dançando, aquela imagem dele dançando para cá, dançando para lá e etc. E como diz aquela música, se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se os ministros do STF ou essa ala de ministros dança também o Alcolumbre. Essa é que é a verdade. O STF tem hoje uma rede de proteção, uma rede de apoio que vai do Alcolumbre ao Mota e que vai do PGR a, infelizmente, uma ala da Polícia Federal. É muita gente, é muito poder, é muita proteção para que esses ministros não se sintam expostos. Os ministros teriam alegado, segundo a matéria, aos senadores que, e aí eu abro aspas e leio o que disseram os ministros aos senadores. A CPMI, aqui no Senado, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo em um momento em que a atuação de Toffoli, relator do caso Master, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Mentira, é pura mentira. Primeiro que quem entrou no alvo não foi o Toffoli. O Toffoli ele desenhou um alvo na testa dele quando ele se envolveu, ou a família dele se envolveu com um resort que tem um cassino. O Moraes desenhou um alvo na testa dele no momento em que a sua mulher aceitou simplesmente ter um contrato pornográfico de 130 milhões com o Banco Master. Esse foi o alvo. Ninguém pôs o alvo, eles puseram o alvo na própria testa. Mas ainda assim é mentira, porque eles têm medo de que seus parentes, e não que haja desgaste do tribunal, eles não estão nem aí para o tribunal, eles não estão nem aí para a imagem da instituição. Eles só têm medo que os seus parentes que receberam milhões do Master sejam convocados para depor e toda a sujeira desse país, que inclusive a gente imagina que possa ter mais gente envolvida, mas toda essa sujeira que a gente tem visto por aí seja exposta, seja ainda mais exposta ou até mesmo alcance os próprios ministros.